o LED não está ligado à saída. Então, só com uma linha, tá vendo? Olha, tirei aqui a necessidade de fazer 9 comandos, né? 9 linhas para falar que todo mundo é saída. Eu estou usando 9 LEDs. O que eu preciso fazer inicialmente aqui 9 vezes? O que eu preciso fazer com cada porta? Falar se elas são saída ou se é entrada, não é? Então, vocês concordam comigo que eu teria que escrever aqui um pin mode, por exemplo, aqui, olha, porta 4, output, não é assim? Eu teria que fazer isso aqui, ó, 9 vezes, porque cada LED desse aqui está em uma porta diferente. Só que, para eu não precisar escrever isso aqui 9 vezes, eu tenho um laço de repetição aqui que vai repetir o mesmo comando para mim 9 vezes, né? Então, eu posso muito bem, olha, usar o vetor que eu declarei lá em cima, olha. E eu declarei esse vetor justamente com o número das portas que eu estou usando aqui no meu programa. Então, olha que interessante que eu posso fazer aqui, olha. Eu chamei o meu vetor lá de pin LED, né? Eu vou escrever aqui pin LED. Eu quero, cada vez que acontece uma repetição aqui, a posição aqui de dentro mude, de acordo com i. Lembre-se que o vetor ele é feito de posições. Por exemplo, aqui, olha, gaveta 0, gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3, até 9. 9 não, né? 0 a 8. Então, eu tenho numerações aqui que indicam a posição dentro do meu vetor. Inicialmente aqui, quando eu inicializar esse programa, qual que é o valor de i? 0. Então, inicialmente, o primeiro comando vai ser assim, olha, pin mode, pin LED na posição 0, é output. Quem que é a posição 0 do meu pin LED? Porta 12, olha aqui. Quando ele fizer a primeira repetição, eu vou estar falando que a porta 12 é output, é saída. Na segunda vez que ele fizer a repetição, qual que é o valor de i? 1. Pin LED, o i aqui então é igual a 1. Quem é a posição 1 aqui? 11. Porta 11. Aí eu vou estar falando o quê? Porta 11, output. Depois, atualiza para quanto aqui? 2. Pin LED, posição 2. Quem está na posição 2 do meu vetor? 10. Estou falando que 10 é o quê? Output. E isso vai acontecer 9 vezes. E eu vou declarar todas as posições aqui do meu vetor como sendo o quê? Saída. Não é isso que eu estou fazendo aqui? O LED não está ligado à saída? Então, só com uma linha, tá vendo? Olha, tirei aqui a necessidade de fazer 9 comandos, né? 9 linhas para falar que todo mundo é saída. Vamos perguntar aí, gente? Dúvidas? O void setup aqui, declarei todo mundo como saída. Ponto e vírgula, fechei. Bom, ainda no void setup, eu vou colocar um comando aqui também, é o serial begin 9600. O que é esse comando serial begin? Primeiro, né? A comunicação serial, não só no Arduino, mas geralmente aí nos dispositivos que usam esse meio de comunicação, é uma comunicação que tem transmissor e receptor. Por meio de 2 vias, o Arduino troca informação enviando bits de sinal. Então, a cada segundo, ele envia uma quantidade X de bits e faz a comunicação com algum dispositivo. Beleza? Então, lembrem que esse USB aqui, né, esse cabo que você liga, ele tem 4 vias. 2 vias são de alimentação, tá? Então, eu alimento o Arduino com 2 vias e as outras 2 vias são para comunicação serial. Nesse caso, é o quê? É você baixar, é você fazer o download do programa, é você enviar um comando, é você trocar informação com o seu módulo Bluetooth, por exemplo. Tudo isso é comunicação serial. O Arduino comunica via porta serial. E quando eu falo assim, olha, serial begin, quer dizer que eu estou inicializando a comunicação serial numa taxa de transmissão de 9.600 bits por segundo. Isso é característico do Arduino Uno. Esse serial begin 9.600 quer dizer que eu estou inicializando a comunicação serial numa taxa de 9.600 bits por segundo. E se eu quiser mudar isso aqui, você vai ter um problema, porque cada modelo de Arduino trabalha com uma taxa de transmissão de sinal diferente. E perceba que aqui, olha, embaixo, uma parte aqui, escrito monitor serial. O que esse monitor serial é? Primeiro, você vê tudo o que está acontecendo, né, na comunicação serial do Arduino, e você também pode enviar informações para o Arduino pela tela do seu computador. Eu quero mandar para o Arduino essas letras aí que eu acabei de colocar. Quando eu dou um Enter aqui na tela e o meu Arduino está conectado via USB, essas letras aqui vão para o meu Arduino via comunicação serial. E ele, ao receber essa informação, ele toma alguma atitude se estiver de acordo com o meu programa. O interessante é que essa comunicação serial pode acontecer de várias formas. No caso que eu falei aqui,
a comunicação vai ser pela tela enviando para o Arduino. Então você tem um Arduino físico, o que você escreve aqui, dá um Enter, ele envia para o Arduino. E você pode ler também o que está sendo escrito pelo Arduino. Então imagina que eu coloco aqui um comando de escrever na porta serial. Por exemplo, aqui, eu quero que escreva aqui boa noite. Vou dar um serial aqui, print, vou escrever boa noite. O que está acontecendo nesse momento? O Arduino vai enviar uma quantidade de informação, o meu computador vai receber essa informação que o Arduino está enviando via código e vai escrever aqui no monitor serial essas palavras. Então é uma via de mão dupla. Eu posso tanto enviar um comando, enviar informação, quanto também extrair informação pela porta serial. Outra coisa também, que pode ser citado aqui, é o módulo Bluetooth, né? Tem um módulo Bluetooth, você coloca o módulo Bluetooth no Arduino e ele comunica com o Arduino via porta serial. Então olha para você ver que loucura. O seu celular conecta com o módulo Bluetooth e envia informação para o módulo Bluetooth. O que o módulo Bluetooth faz? Pega essa informação que ele recebeu e envia para o Arduino via porta serial. Isso vira radiofrequência, vai para o Bluetooth pega esse sinal que ele recebeu, codifica novamente e envia via porta serial. Aí no seu Arduino chega lá a palavra acenda. Se o seu código estiver de acordo, ele toma alguma atitude a partir desse comando. E a mesma coisa acontece também com os módulos Ethernet, né? Wi-Fi, o que seja. Então a gente termina aqui o Void Setup com essa inicialização dos comandos, tanto de leitura quanto de escrita, do monitor serial. Inicializei aqui meu monitor serial a funcionar. Vou agora aqui para o Void Loop. Vou escrever assim, ó. Variável digitado. Lembra que variável digitado aqui vai ser do tipo char. Vou armazenar lá um espaço vazio. Se eu coloquei duas aspas simples assim, olha, sem nada dentro, quer dizer que armazena um espaço vazio dentro dessa variável digitado. Vou colocar aqui o número LED, aquela variável que eu declarei lá em cima, vou inicializar ela com um valor 0. Tá? Aqui, ó, essa variável aqui em cima, no void loop. Toda vez que o void loop volta, ele lê essa linha e joga o número LED para 0. Ó, outro comando aqui agora, hein? Vou usar um comando aqui que também é um laço de repetição, assim como o for. Vou usar o comando while. O que esse comando while faz? O for, ele não deixa a leitura do programa presa aqui dentro enquanto isso aqui for verdade. Lembra que o for, ele é do inglês, né, significa para. Para i igual a 0 até i menor que 8, acrescente uma unidade. E isso fica repetindo aqui dentro até que isso aqui não seja verdade mais. O while é a mesma coisa, vem do enquanto. Então, enquanto o que você escrever aqui, a regra que você colocar aqui for verdade, ele deixa o comando preso em loop dentro dessas chaves aqui que a gente vai colocar agora. Ó. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar assim, olha, digitado, é a variável aqui que eu chamei ela de char, caractere. Vou colocar assim, ó, digitado, enquanto isso aqui for verdade, faça o que está aqui dentro. A estrutura é assim que ela funciona. Aí eu coloquei algumas coisas aqui dentro que a gente precisa entender. Se eu faço assim, olha, x igual a 2, é um comando de atribuição. Eu estou falando que o 2 vai ser armazenado em x. Comando de atribuição. Estou afirmando que x é igual a 2. Se eu tiver um comando aqui embaixo, por exemplo, assim, olha, ler x, esse comando aqui vai falar que x é igual a 2. Porque eu acabei de armazenar dentro da variável x o valor 2. Agora, se eu coloco 2 iguais assim, olha, o comando não é de atribuição mais. Ele vai ser um comando de comparação. Agora, eu estou comparando se x é igual a 2. Isso aqui retorna o quê? Sim ou não. Se o valor que tiver em x for igual a 2, retorna o quê? Sim. Se o valor que está em x não for igual a 2, retorna o quê? Não. Comando de atribuição e de comparação são comandos diferentes. E se eu colocar assim, olha, é exatamente o contrário dessa comparação igual. Olha só, x é igual a 2, e se eu colocar assim, olha, eu estou falando, x é diferente de 2. Da mesma forma, essa comparação aqui tem que retornar o quê? Sim ou não.
perguntar para vocês aqui, ó. Se x for igual a 2, qual que é a resposta que eu recebo? Sim ou não? Olha só, o que está acontecendo aqui? Eu estou comparando x a um valor 2. Isso aqui está perguntando se o valor que está em x é diferente de 2. Aí eu fiz a pergunta seguinte, ó. Se x for igual a 2, essa expressão aqui retorna sim ou retorna não? Retorna não. Eu vou perguntar. Isso aqui é diferente, tá? X é diferente de 2? Eu só tenho duas possibilidades. Ou x vai ser diferente de 2, ou x vai ser igual a 2. Então, isso aqui eu estou comparando se x é diferente de 2. Se eu coloco assim, olha, por exemplo, se eu coloco x igual a 2, a expressão fica assim, ó. 2 é diferente de 2? Não, então retorna não. Então, eu coloco x igual a 3, fica assim, ó. E a pergunta, 3 é diferente de 2? Então, retorna sim. E assim vai sendo feito todas as comparações necessárias, cada vez que x mudar de valor. Então, isso aqui está te falando o seguinte, se x for diferente de 2, isso aqui retorna um sim. Se x for igual a 2, isso aqui retorna um não. Falem para mim, o que eu estou comparando aqui? Isso que eu acabei de colocar dentro do while ali. Olha só, se o que tiver armazenado aqui dentro for diferente de P, isso aqui retorna o quê? Sim ou não? Retorna um sim. Enquanto é diferente, olha, isso aqui é verdadeiro. Vou fazer um exemplo com o x aqui de novo. Olha só, eu tenho assim, ó, x. Eu estou comparando o x agora com o caractere P. X, por exemplo, olha, tá assim, ó. X é igual a O, ao caractere O. Que retorna sim ou não? O é diferente de P? Então retorna sim. E agora, ao invés de O, eu coloco aqui, por exemplo, o caractere C. T é diferente de P? Retorna sim. E se agora for armazenado em X, é exatamente o caractere P. T é diferente de P? Não. Então retorna não. Então essa expressão aqui, olha, digitado diferente de P só vai ser verdade enquanto digitado não receber P, não é assim igual a gente fez aqui? Se eu coloco na variável digitado o caractere P, isso aqui passa a não ser verdade mais, concorda? Então olha o que eu estou fazendo nessa escritura aqui. Eu estou comparando se o que está em digitado é o caractere P. Enquanto isso aqui for verdade, ou seja, o que tiver em digitado for diferente de P, ele executa o que está aqui na estrutura dele aqui, ó, que a gente vai colocar agora. Caso o digitado receba P, ele sai desse laço aqui e vai para a estrutura aqui que está abaixo da chave. Ficou claro aqui, gente, esse comando while? Vou colocar aqui um comando digitar write. O que esse comando digitar write faz? O comando digitar write faz é o quê? É um comando para a porta aqui, né? Esse comando pode ser nível alto, que é mandar 5 volts, ou pode ser nível baixo, que é mandar o quê? 0 volts. Para quem que eu mando? Vai estar escrito aqui no primeiro espaço e o valor que eu mando escrito no segundo espaço, né? Assim? Então, por exemplo, eu escrevo assim, olha, 2 high. O que está escrito aqui? Quando ele chegar nessa linha, ele vai mandar a porta 2 para nível alto. Só que aqui, ao invés de 2, eu vou escrever o meu vetor lá em cima. Ó. Vou escrever assim, ó, em LED. E aqui dentro, eu vou colocar número LED. Ou seja, por exemplo, ó, o valor da porta que vai ser acessada depende da posição do vetor que eu colocar aqui. Ó. Se eu coloco assim, por exemplo, olha, pin LED 0 high. Qual posição do vetor que eu estou acessando aqui? Seria a posição 0, que corresponde à porta 12. Estou mandando ela para nível alto. Se eu coloco assim, olha, pin LED 3 high. O que eu estou fazendo aqui? Estou mandando qual porta para nível alto? Então é posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então 3 seria a porta 9. Sempre começa pelo 0. Só que quem vai ditar a porta que eu vou acessar vai ser a variável número LED. Vai depender do que está armazenado em número LED para saber qual porta dessa aqui que eu vou acessar. E eu vou começar também jogando ela para low. Olha o que eu vou escrever aqui agora, hein? Vou fazer uma atribuição assim, olha. Número LED é igual a número LED mais 1. Acabei de fazer aqui. Eu inicializei a variável número LED em 0. Quando ele fizer esse primeiro laço aqui, olha, ele vai atualizar esse número LED para quanto? Para 1. Quando ele fizer de novo, vai para quanto? 2. E vai indo até eu mandar parar. Aqui,
ele não vai parar não. Ele vai continuar contando até a capacidade da variável estourar. Tá vendo? Então eu tenho que colocar alguma coisa aqui que faça essa contagem parar. Eu posso colocar um if, né? Vou colocar assim, ó. Se número LED for maior que 8, eu vou mandar zerar. Então, número LED igual a 0. Por quê? Porque eu não preciso que ele conte acima de 8. E à medida que ele vai contando, esse valor número LED vai subindo. Como eu estou usando apenas 9 portas, quando ele for maior que 8, eu mando zerar, né? Se for necessário, ele inicializa de novo a contagem. E aqui embaixo, agora eu vou dar um comando high. Então eu vou escrever aqui, ó, digital write em LED, aqui número LED, vou mandar agora high. Nesse momento aqui, eu vou precisar ler a comunicação serial, tá? Para ler a comunicação serial, eu vou usar esse comando aqui, ó. Porque se tiver serial ponto alguma coisa, está dizendo respeito a algum comando a porta serial, tá? Esse comando aqui, ó. Serial.available. O que ele está querendo dizer aqui? Se existir alguma coisa sendo lida, ele dá um OK aqui para essa função. Esse comando que eu acabei de escrever aqui, ó, serial.available, ele avalia como que está a porta serial. Se tiver existindo comunicação, ele retorna a informação dizendo que está OK. Então ele retorna aqui o verdadeiro, que é o sim, né? Se não tiver nenhum comando sendo lido, ele retorna aqui como sendo não, beleza? Também é um comando que só retorna 2 valores. Se tiver existindo comunicação, ele manda sim, se não tiver, ele manda não. Isso aqui está falando o seguinte, ó, eles estão enviando informação para nós aí? Falou, tá enviando informação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela variável digitado, eu declarei ali em cima, e vou armazenar o que foi lido na porta serial. Para isso, eu uso o comando serial.read. Se tiver alguma comunicação, eu entro dentro do if. Se não tiver nenhuma comunicação, eu pulo o if e não executo isso aqui, ó. Tá? Então, se tiver comunicação, eu vou pegar o que está sendo enviado e vou armazenar aqui na minha variável digitado. Beleza? E o que está sendo enviado lá pode ser um caractere, pode ser o que for. Mas a minha intenção aqui é armazenar caractere. Por quê? Porque essa variável digitada lá em cima, olha, ela foi declarada como um tipo char. Tá vendo? Então quer dizer o quê? Que tudo que for armazenado nela vai ser armazenado em forma de caractere. Então, por exemplo, se eu enviei para a porta serial lá a letra X, digitado vai armazenar a letra X, que no nosso caso que a gente chama de caractere X, né? Se eu mandei, por exemplo, lá um arroba, digitado vai armazenar o arroba. E assim vai, beleza? Vou fechar aqui. Aí aqui eu vou dar um delay só para leitura. Delay 50. Eu vou fechar aqui a escritura. E aqui no final de todo mundo eu vou colocar aqui um delay um pouco maior de 3 segundos. Pronto, aqui fecha o problema. Só relembrando aqui, ó, quais foram as 3 coisas que a gente viu de novo aqui. Primeiro, vetor, tá? Declaração de vetor, o que é um vetor, como que ele funciona. Depois, a gente viu sobre a porta serial, o que ela é, o que ela faz. E a gente viu também sobre declaração de variável, tipo char e tipo int. E a gente viu o laço de repetição, o while. Agora eu pergunto para vocês, o que esse programa faz?